Você já parou para pensar no que está acontecendo nos bastidores da igreja? O que você sabe sobre os homens que, por trás dos altos muros do Vaticano, manejam o poder e influenciam o destino de milhões? E se te dissesse que existe uma figura, temida até pelos mais poderosos, que vive na sombra, com um poder invisível, mas avassalador? O Papa Negro, uma expressão que ecoa em muitos círculos, mas será que ele é apenas um mito, uma invenção da imaginação popular? Ou existe de fato uma figura tão poderosa e misteriosa dentro do Vaticano que poucos ousam falar sobre? É possível que esta figura, por trás de um título que poucos conhecem, tenha influenciado, de maneira sutil e silenciosa, decisões históricas, acontecimentos que marcaram a Igreja e até mesmo a sociedade? Atento, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê a Igreja, a fé e o poder espiritual que ainda hoje permeia as instituições mais sagradas. Esta não é uma história comum. O que você está prestes a descobrir toca os alicerces do cristianismo, os mistérios que sempre foram ocultos sob o manto da tradição. Não estamos falando de um simples rumor. O Papa Negro não é só uma lenda. Ele representa uma realidade oculta que está mais próxima do que você imagina. Você chegou aqui por uma razão. Não foi por acaso que clicou neste vídeo. O que você vai ouvir é um convite para compreender o poder de Deus em lugares que você talvez nunca tenha imaginado. E sim, a história do Papa Negro é também um reflexo do que acontece na sua vida. Você, que luta contra forças invisíveis, que batalha pela fé em um mundo que se distancia da verdade divina, verá como o mistério dessa figura se conecta com sua própria caminhada. O que você vive, suas dúvidas, suas ansiedades, podem ter ecos nesta história. Deus fala através dos segredos, através das sombras e até mesmo daquilo que parece distante da luz. Se você chegou até aqui, é porque Ele quer revelar algo a você. Não ignore isso. O que vai acontecer neste vídeo não é uma mera explicação de fatos históricos. Ao contrário, você está prestes a ser tocado por algo muito mais profundo. A luta entre a luz e as trevas. O poder de Deus em meio ao oculto, o chamado à vigilância e à oração. O Papa Negro é, para muitos, uma metáfora poderosa de tudo o que está oculto, tudo o que está sendo manipulado sem o conhecimento público. Mas, ao contrário do que muitos pensam, há algo de divino até mesmo nas sombras, algo que você precisa compreender. Agora, antes de mergulharmos no coração dessa história, eu te convido a refletir profundamente sobre sua própria vida. Em um mundo que tenta constantemente ofuscar a verdade, onde as mentiras circulam com força, você se permite ser guiado pela luz da verdade? Você está disposto a olhar para além das aparências e ver o que realmente está em jogo? O Papa Negro é apenas uma metáfora do que acontece dentro de cada um de nós, quando o medo e a dúvida tentam dominar. Não podemos esquecer que a fé, muitas vezes, exige que enfrentemos os mistérios e os desafios que o mundo nos apresenta. Por isso, eu te convido a comentar abaixo uma frase que reflete o seu compromisso com a verdade, com a busca pela luz divina em meio às trevas. Algo como: Senhor, ilumina minha mente e meu coração, ou que a tua luz me guie no caminho da verdade. E para fortalecer essa caminhada, não se esqueça de dar like neste vídeo. Este simples gesto não é apenas uma interação com um conteúdo, mas um ato de evangelização. Ao clicar no botão, você está ajudando a espalhar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvir a verdade, seja sobre a igreja, seja sobre a sua vida pessoal. Atente-se, pois o que você está prestes a descobrir é mais do que apenas um fato histórico.
Este é um chamado para você entender as dinâmicas invisíveis que operam em sua vida, em sua fé e no mundo ao seu redor. A história do Papa Negro não se resume a um nome ou a um título. Ela é a representação das forças que estão sempre em luta, até nos lugares mais sagrados. Que a sua jornada de fé continue e que você, ao ouvir essa história, se sinta mais fortalecido em sua caminhada espiritual. Não deixe de permanecer até o final. O que você vai aprender hoje vai transformar sua visão sobre o mundo e sobre você mesmo. Em algum lugar nos corredores mais profundos do Vaticano, além das grandes portas de ouro e dos muros altos, existe um nome sussurrado apenas nas sombras. Um nome temido até pelos mais poderosos. Não é um nome que encontramos em qualquer livro de história ou em discursos oficiais. Um nome envolto em mistério, que desafia a imaginação de todos que ousam questionar o que realmente acontece nas câmaras mais reservadas da Igreja Católica. O Papa Negro, uma figura que muitos acreditam detém mais poder do que qualquer papa que já tenha sido entronizado. Mas o que sabemos sobre ele? Será que ele é apenas uma invenção popular, um mito criado pela fantasia? Ou existe, de fato, um homem com o poder de influenciar tudo o que acontece dentro do Vaticano? O Papa Negro é uma lenda fascinante. E sua história, embora envolta em mistério, não se limita às sombras. Em verdade, ele representa uma luta maior que transcende o próprio Vaticano. Representa a batalha espiritual que se trava entre o bem e o mal, entre as forças do céu e as forças das trevas, que atuam em lugares que não podemos ver, mas que afetam profundamente nossa vida de fé. O Papa Negro não é um título oficial. Ele não aparece em documentos nem em discursos papais, mas nos bastidores da Igreja seu nome é conhecido e respeitado, ou até mesmo temido, por aqueles que sabem do poder silencioso que ele carrega. A sua presença se faz sentir, embora invisível. Sua influência não é pública, mas em momentos de grandes decisões, quando os destinos de milhões de fiéis estão em jogo, é como se o céu e a terra se unissem para garantir que sua palavra seja ouvida. Ele é o guardião do poder secreto que, em certos momentos, rege as grandes decisões. Como um guia oculto, ele possui uma capacidade de intervir em questões que afetam a Igreja, mas também o destino do mundo. Sua força não é de natureza terrena, é de um poder que transcende a compreensão humana, moldando a história de maneiras que ninguém imagina. Mas quem é, de fato, esse Papa Negro? O que ele representa? Ele é uma pessoa real ou um símbolo das forças ocultas que operam nas profundezas do Vaticano? A resposta talvez seja mais complexa do que imaginamos, pois no fim, o Papa Negro não é uma única figura. Ele representa todas as forças invisíveis e poderosas que estão constantemente em ação. É uma personificação do poder oculto da Igreja, mas também é um reflexo das batalhas espirituais que cada um de nós enfrenta diariamente. Ele nos lembra que existem forças além daquilo que podemos ver, que o mal se esconde em lugares onde a luz não alcança, e que muitas vezes, para entender o verdadeiro poder de Deus, precisamos olhar além das aparências. A história do Papa Negro é também a história do sofrimento, da luta pela verdade e da batalha contínua entre o bem e o mal. Para entendê-lo, precisamos olhar para os mistérios que cercam nossa própria fé. Precisamos reconhecer que a Igreja, com toda a sua santidade e sua grandeza, também está imersa em um mar de dificuldades e tentações. Como em todos os lugares onde o bem prevalece, o mal também tenta se infiltrar e destruir. E é dentro dessa tensão que a figura do Papa Negro se torna tão relevante. Assim como no Antigo Testamento, onde os profetas eram chamados a confrontar o mal dentro de Israel,
Também nós somos chamados a estar vigilantes, a não permitir que as forças da escuridão tomem conta de nossas vidas. Cada momento de nossa vida de fé é uma batalha. Cada oração que fazemos, cada sacrifício que oferecemos é uma resistência ao mal que tenta nos dominar. E o Papa Negro, com seu poder invisível, simboliza tudo isso. A luta incessante entre a luz e as trevas. Como católicos, muitas vezes nos vemos em momentos de grande incerteza e dor, como o povo de Israel nas Escrituras. Às vezes, o mal parece tão forte que sentimos que estamos cercados por ele, sem nenhuma saída. Mas é nesses momentos que a luz de Cristo se revela com maior clareza. Porque mesmo quando o mal parece dominar, o poder de Deus é mais forte. E como o próprio Cristo, que foi traído, sofreu e morreu na cruz, também nós, através de nossa fé, somos chamados a enfrentar nossas próprias trevas, nossas próprias tentações, sabendo que a vitória já foi conquistada. Quando o Papa Negro emerge das sombras, ele nos lembra da realidade da batalha espiritual que cada um de nós enfrenta. Ele nos desafia a olhar mais profundamente para o que acontece nas profundezas de nossa alma, onde a luta entre o bem e o mal é travada todos os dias. É um convite a viver nossa fé com mais intensidade, mais discernimento e mais coragem. Pois assim como a igreja é atacada por forças externas, também somos nós, em nossa vida cotidiana, alvos das armadilhas do inimigo. Mas a verdade, como Cristo nos ensinou, sempre prevalecerá. Portanto, quando olhamos para o Papa Negro, não devemos vê-lo apenas como uma figura misteriosa e temida dentro do Vaticano. Ele é, na verdade, um reflexo das forças que muitas vezes operam dentro de nós mesmos, tentando nos afastar da luz. Mas assim como o Senhor venceu o mal com sua morte e ressurreição, também nós somos chamados a vencer as forças das trevas com a luz da verdade e da fé. E como o Papa Negro representa essa luta, nos convidamos a refletir sobre nossa própria vida. Qual é a batalha que você está travando hoje? Quais são as sombras que você precisa enfrentar em sua vida de fé? Não se esqueça de que, mesmo nas sombras mais densas, a luz de Cristo nunca se apaga. Ela brilha mais forte, mais poderosa, e é em sua luz que encontramos a força para continuar nossa jornada. Que ao compartilhar esta história, você possa se tornar um farol para outros, espalhando a luz da verdade em um mundo repleto de sombras. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a. Espalhe esta mensagem, pois cada ato de evangelização é um passo em direção ao reino de Deus. Você, que escutou com atenção a história que acabamos de compartilhar, já percebeu que não está aqui por acaso? Que este momento com esta mensagem não é fruto de uma mera coincidência? Deus, em sua providência divina, colocou você neste exato instante para ouvir estas palavras. O Senhor, em sua infinita sabedoria, conhece o profundo desejo do seu coração, conhece as lutas que você tem enfrentado e, mais ainda, sabe da necessidade de sua presença em sua vida neste momento. A história que você ouviu não é apenas uma recordação de um acontecimento distante, mas é também uma parábola viva que fala diretamente ao seu coração. Cada evento que você vivenciou, cada dor e sofrimento, não são simples infortúnios. Nada em sua vida é fruto do acaso. A mão de Deus está o tempo todo guiando seus passos, mesmo quando você não percebe. Ele permite que você passe por momentos de dificuldade para que, por meio deles, você possa se aproximar mais de sua graça, se fortalecer na fé e ser transformado pela sua misericórdia. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu perdido, questionando-se sobre o propósito de tudo o que aconteceu? Quantas vezes você se sentiu abandonado ou incompreendido? Este sofrimento, que pode parecer sem sentido, tem um propósito mais profundo do que você pode imaginar.
Deus, em sua bondade, permite que enfrentemos desafios para nos moldar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo, para nos santificar. E é exatamente por meio das dificuldades que nos aproximamos dele que vemos sua presença mais claramente em nossas vidas. O sofrimento, muitas vezes, é um convite a uma fé mais profunda, uma fé que se renova no sacrifício, que se fortalece na dor, mas que sempre nos conduz à esperança. A cruz, que parece um símbolo de derrota para o mundo, é na realidade a maior prova de amor de Deus por nós. Em Jesus, na sua paixão e morte, ele revelou a verdadeira grandeza do amor, a disposição de se sacrificar por nós, por cada um de nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. E essa vida eterna é a promessa que Deus nos faz, que não importa o quanto sejamos provados, ele estará conosco, conduzindo-nos à vitória. E aqui, neste momento, você não está sozinho. A presença do Espírito Santo, que habita em cada um de nós que recebemos o batismo, está tocando o seu coração. O Espírito Santo é aquele que nos dá força nos momentos de fraqueza, que nos guia quando nos sentimos perdidos e que nos transforma dia após dia para nos tornarmos mais próximos de Deus. O Senhor está agindo agora, neste exato momento, no fundo da sua alma, tocando seu coração, fazendo-o perceber que você é parte de um plano divino e que a história da sua vida não é apenas sua. Ela é escrita por Deus, com amor e misericórdia infinitos. Quando você escuta uma história como essa, talvez se pergunte, como isso se relaciona comigo? O que eu tenho a ver com tudo isso? Pois bem, você tem tudo a ver. A história de fé, luta e redenção que foi narrada é, na verdade, uma representação do que acontece em sua própria vida. Cada momento de dor, cada momento de provação que você já viveu ou ainda vive, é parte do processo divino de transformação e santificação. Deus está com você, assim como esteve com os santos, com os mártires, com aqueles que ao longo dos séculos enfrentaram dificuldades, mas que permaneceram firmes na fé, confiando no amor e na providência de Deus. Agora, eu te convido a fazer algo simples, mas muito importante. Deixe um comentário abaixo, um pequeno ato de fé. Escreva algo como: Senhor, que se faça a tua vontade em minha vida. Maria, ajuda-me a confiar como tu confiou. Ou ainda, não estou sozinho, Deus caminha comigo. Não se trata apenas de uma frase. Cada palavra escrita é um grito do seu coração, uma súplica a Deus, uma declaração de fé. É um modo de se entregar à vontade de Deus, de renovar sua confiança nele, de reconhecer que sua providência está no controle de sua vida. Neste canal, temos uma tradição muito especial, a de fazer o que chamamos de sessão de declarações de fé. Cada comentário que você deixa não é apenas uma interação simples, mas um testemunho público do que Deus tem feito na sua vida. Cada palavra que você escreve é como uma oração, como uma promessa de fidelidade a Deus. E mais do que isso, sua participação nos comentários é uma forma de evangelizar, de levar a palavra de Deus a outros que talvez precisem ouvir o que você tem a dizer. Cada frase escrita é uma semente de fé que pode florescer no coração de quem lê. Não é uma ação isolada, mas parte de uma grande missão de espalhar o amor e a misericórdia de Deus pelo mundo. Ao deixar seu comentário, você se une a todos nós, como uma grande comunidade de fé que juntos proclamamos as maravilhas de Deus. Cada palavra que você escreve é uma oração que sobe ao céu, unindo todos em um só espírito, em uma só voz. E isso, querido irmão, tem um valor eterno. As palavras que você escreve hoje podem tocar o coração de alguém amanhã, podem mudar uma vida, podem trazer luz a quem está nas trevas. Esse é o poder de nossa fé quando ela é compartilhada, quando é vivida em comunidade. Portanto, olhe para a sua vida com os olhos da fé.
Saiba que, apesar de qualquer sofrimento, de qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, você está sendo guiado por Deus, e Ele tem um plano de salvação para você. O sofrimento não é o fim, mas o meio pelo qual Deus transforma nossas vidas. Confie no Senhor. Ele é fiel, e a sua providência nunca falha. Não importa a dor que você esteja enfrentando agora, ou os desafios que se apresentam em sua vida, Deus está com você, e Ele está escrevendo uma história de vitória para você. Lembre-se disso e tenha confiança em sua eterna misericórdia e amor. Antes de continuar, quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo: se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora, vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Hoje, quero que você se concentre em um ponto específico da história que acabamos de compartilhar, algo que talvez tenha tocado profundamente o seu coração. Falo da espera. O protagonista da nossa história experimentou longos períodos de angústia e sofrimento, aguardando por uma resposta divina que parecia nunca chegar. Ele se sentiu abandonado, traído pelas circunstâncias da vida, como alguém que, apesar de clamar a Deus, não via sua oração respondida. Este ponto da história, a espera, é algo que muitos de nós conhecemos bem. Quantas vezes em nossa vida cotidiana nos vemos à espera de algo que não chega? Pode ser a cura de uma doença, a restauração de um relacionamento quebrado, uma resposta a nossas orações mais profundas. Às vezes, a espera se torna uma dor silenciosa, que se arrasta no tempo, e o silêncio de Deus pode parecer ensurdecedor. Mas hoje, quero que você olhe para essa espera com outros olhos. Quero convidá-lo a entender que a espera, embora difícil e angustiante, também é parte do plano divino para a nossa vida. E para isso, vou buscar uma luz no Evangelho que nos ensina o verdadeiro significado da espera. Lembro-me da parábola do semear e esperar, que Jesus contou aos seus discípulos. Ele disse: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, e a semente vai crescendo sem que ele saiba como. A terra dá o fruto por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Marcos 4, 26, 29. Esta parábola nos ensina algo profundo. O agricultor não controla o crescimento da semente. Ele semeia, mas depois a terra, com a ação invisível de Deus, faz a semente crescer. O agricultor espera, confia e acredita que o fruto virá, no tempo certo. Da mesma forma, em nossa vida, semeamos orações, desejos e esperanças. Colocamos nossas intenções nas mãos de Deus, mas a colheita, a resposta divina, vem no tempo dele, não no nosso. Você que está na espera, que se sente cansado de lutar e não ver resultados, deve saber: a sua vida é como essa semente lançada na terra.
Mesmo quando você não vê sinais imediatos, Deus está trabalhando. Mesmo quando o céu parece silencioso, Ele está agindo nos bastidores, preparando algo extraordinário para você. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer o impossível. A fé é confiar em seu tempo, confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nossas forças estão se esgotando. Essa espera, que parece interminável, é uma forma de purificação. Através dela, Deus nos ensina a confiança plena. Ele nos ensina a depender dele e não de nossas próprias forças. Ele nos molda, nos transforma e nos prepara para receber a bênção que está sendo guardada para nós. Não é fácil, eu sei. Muitas vezes é doloroso. Mas lembre-se, a espera de hoje é a preparação para o milagre de amanhã. E você talvez se pergunte, mas por que a espera precisa ser tão longa? Por que Deus não responde logo? É nessa dúvida que a resposta divina se torna ainda mais preciosa. Porque quando a resposta finalmente chegar, ela não será apenas uma resposta a uma oração. Será uma confirmação de que todo o processo, a dor e a luta, tiveram um propósito divino. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5, 3, 4. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A experiência que você está adquirindo na espera é a chave para que, quando o milagre acontecer, você esteja pronto para recebê-lo com um coração cheio de fé, preparado para viver a grandeza de Deus em sua vida. Essa paciência não é passiva, não é uma resignação dolorosa. Pelo contrário, é uma paciência ativa, cheia de confiança, sabendo que Deus está no controle e que Ele nunca nos abandonará. Agora, quero convidá-lo a fazer algo muito importante. Sabemos que quando nos reunimos como comunidade, a nossa fé se fortalece. E por isso, quero que você deixe um comentário aqui, dizendo onde está e a hora em que você está assistindo a este vídeo. Essa é uma prática que temos neste canal. Ao compartilhar sua localização e o horário, você está acendendo uma vela no mapa do mundo. Uma vela que representa um coração que está ouvindo a palavra de Deus. Cada comentário é como uma luz acesa na escuridão, um símbolo de que onde quer que você esteja, você está participando de algo maior. Você não está sozinho nesta caminhada. Estamos todos unidos, de diferentes partes do mundo, orando uns pelos outros, compartilhando nossa fé, fortalecendo-nos mutuamente. Cada lugar, cada hora, representa um momento de oração coletiva, um momento de vigília espiritual, onde todos estamos juntos, como um só corpo, aguardando a manifestação de Deus. Quando você comenta, você está se tornando um instrumento de Deus. Sua participação é uma forma de evangelizar, de compartilhar a luz do Evangelho, de dar esperança a alguém que talvez esteja esperando, como você, e que não sabe mais para onde olhar. O seu comentário é mais do que um simples gesto. É uma forma de ser parte de uma missão divina, de espalhar a palavra, de tocar a vida de alguém que está distante e precisa de uma palavra de conforto. Por isso, ao comentar, saiba que você está, em verdade, semeando fé, semeando esperança, semeando luz. E essa semente, por mais simples que pareça, pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Pode ser a palavra que alguém precisava ouvir para continuar sua caminhada de fé. Não subestime o poder da sua participação. Você é um mensageiro de Deus, e cada palavra que você compartilha aqui tem um propósito eterno. Em uma era onde o conhecimento científico parece dominar as mentes de muitos, é fundamental reconhecer que a fé e a ciência não são inimigas, mas, na verdade, andam juntas como duas vias que muitas vezes se cruzam no mesmo caminho de entendimento. A ciência, com seus métodos rigorosos, revela as maravilhas do mundo natural.
mas é a fé que ilumina o propósito divino que há por trás de cada descoberta. Em nossa reflexão de hoje, vou mostrar como a fé cristã e as verdades científicas se unem para afirmar a realidade espiritual que vivemos, muitas vezes sem perceber, em nossa vida cotidiana. O protagonista de nossa história, que experimentou momentos de sofrimento e espera, encontra um paralelo com o que muitos de nós vivemos em nossas próprias jornadas de fé. A espera que ele enfrentou não é apenas um conceito espiritual, mas também algo que a ciência pode explicar de maneira profunda, com uma clareza que ao mesmo tempo nos aproxima de Deus e nos faz perceber que a natureza das nossas vidas é, na verdade, um reflexo das leis divinas que governam o universo. O conceito de perseverança que o protagonista personifica é, por si só, uma manifestação de uma verdade científica fundamental: a resiliência humana. Estudos da psicologia e da neurociência revelam que o cérebro humano, quando enfrenta dificuldades e desafios, não apenas se adapta, mas também se fortalece, criando novas conexões neurais. Esse fenômeno, conhecido como neuroplasticidade, nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento e à espera, o ser humano é capaz de crescer, aprender e transformar suas adversidades em força. O protagonista de nossa história experimenta esse crescimento espiritual e emocional, assim como nós, ao enfrentarmos nossas próprias lutas. Isso nos leva a um ponto importante. O sofrimento não é, e nunca foi, uma ausência de Deus, mas um canal pelo qual sua graça pode fluir de forma mais poderosa. Quando olhamos para a vida de santos e mártires da Igreja, vemos que o sofrimento é frequentemente o solo fértil onde as maiores obras de Deus se realizam. O próprio Jesus, no auge de sua dor e sofrimento na cruz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Ele não disse isso como uma resignação passiva, mas como uma afirmação de que a confiança em Deus é o que sustenta a nossa perseverança. Agora, a ciência confirma isso ao mostrar que quando enfrentamos desafios e adversidades, nosso corpo e nossa mente não estão sendo quebrados, mas sendo remodelados para um propósito maior. Existe uma analogia clara entre o sofrimento de Cristo e o que os neurocientistas chamam de resiliência psicológica. O sofrimento pode moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para um futuro que, embora invisível, é formado em nós com cada passo de nossa luta interior. Mas essa reflexão científica vai além. Pensemos em algo ainda mais profundo. Quando o protagonista de nossa história atravessa o período de espera, sem ver resultados imediatos, ele está vivenciando um processo que, espiritualmente, tem paralelo com o que acontece na natureza. A ciência nos ensina que a vida, em todos os seus níveis, funciona por ciclos. O ciclo das estações, o ciclo da germinação das plantas, o ciclo do nascimento e da morte. Esses ciclos, invisíveis aos nossos olhos na maioria das vezes, são regidos por leis naturais que são, na realidade, reflexos da ordem divina que Deus estabeleceu no mundo. Imagine por um momento que o processo de espera que o protagonista atravessa é semelhante ao ciclo de crescimento de uma planta. A semente, ao ser plantada, não mostra sinais de vida de imediato. Mas, enquanto está enterrada na terra, algo está acontecendo. As raízes estão se formando, a planta está se preparando para romper a terra. O silêncio da terra, a espera, não é um sinal de abandono, mas de preparação. Assim como a planta, a sua vida espiritual também pode estar em silêncio, em espera, mas Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo grandioso para você. Esta verdade é confirmada por descobertas científicas que falam sobre os processos invisíveis que ocorrem no corpo humano. O sistema imunológico, por exemplo, muitas vezes passa por um período de
inatividade aparente enquanto o corpo está em processo de cura. Esse silêncio no corpo é, na verdade, um sinal de que algo está sendo feito em nível celular, que permitirá uma recuperação completa. A ciência, nesse sentido, é uma confirmação da obra invisível de Deus em nossas vidas. Quando nada parece acontecer, Deus está lá, trabalhando na profundidade do nosso ser, nos preparando para o milagre. Agora, quero que você se concentre na importância dessa perseverança silenciosa. Vivemos em uma sociedade onde tudo acontece rápido, onde tudo é imediato e instantâneo. A tecnologia, com seus avanços, trouxe consigo a mentalidade da gratificação imediata. No entanto, a verdadeira força espiritual não vem da rapidez, mas da paciência, da fé que resiste ao teste do tempo, da confiança que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem desmentir nossa esperança. Pessoas como você, que ainda buscam a Deus em meio ao caos moderno, que ainda tentam encontrar um propósito mais elevado na rotina do dia a dia, são como pilares de luz em um mundo que se afasta cada vez mais de Deus. Sua decisão de todos os dias alimentar sua alma com a palavra de Deus, com vídeos como este, é uma escolha de resistência, uma escolha de permanecer firme no que é eterno em um mundo que busca apenas o efêmero. Mesmo quando o mundo ao seu redor opta pelo barulho e pela distração, você opta pelo silêncio da oração, pela reflexão profunda, pela busca por sentido. E saiba que isso, por si só, é um testemunho poderoso. Mesmo sem ver resultados imediatos, a sua perseverança está sendo usada por Deus para criar uma onda de transformação que se espalha de maneira invisível. Cada gesto seu, cada oração silenciosa, cada like em um conteúdo que edifica sua alma, são sementes de fé que vão frutificar no tempo certo. Você está sendo um farol silencioso, uma chama que arde em meio à escuridão. E essa chama, com o tempo, iluminará outros que caminham na mesma escuridão. Deus não deixa seus filhos sozinhos na caminhada. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, você ainda tem a capacidade de olhar para Ele, de se manter em sua palavra. E isso é, em si, um milagre. A ciência e a fé se encontram aqui, na sua vida, no momento em que você decide acreditar em algo maior do que você pode ver. E ao fazer isso, você está não só resistindo, mas sendo transformado. Quando olhamos para a jornada do protagonista, é impossível não ver refletido nela o próprio processo de transformação espiritual que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Não é fácil, não é rápido, mas é necessário. O sofrimento, a espera, a dúvida, o questionamento são partes integrantes da caminhada de fé. Cada um de nós, ao se deparar com os desafios da vida, precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus, com a sensação de abandono e, ainda assim, continuar crendo. A Bíblia nos fala sobre essa experiência em vários momentos. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, Paulo descreve perfeitamente o que o protagonista experimenta. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a resiliência que Deus quer nos ensinar. Não somos isentos de dificuldades, mas como Paulo, podemos afirmar com confiança que nada nos derrotará, porque estamos guardados na graça de Deus. O protagonista da nossa história, assim como muitos de nós, experimentou esse ciclo de altos e baixos, onde a dor parecia sem fim, mas ele nunca foi destruído. Ele sentiu a pressão das circunstâncias, mas no fundo, algo dentro dele resistia. Algo em sua alma sabia que a luz viria, que o fim da escuridão não era a morte, mas a vida. A mesma promessa está reservada para nós. No Salmo 35, lemos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta passagem nos lembra que, por mais difícil que seja o período de luto ou de dor,
Sempre há uma promessa de restauração que acompanha o fiel que persevera. A experiência de esperar, muitas vezes sem ver resultados imediatos, é um processo de amadurecimento espiritual. Em Tiago 1, 2, 4, somos exortados a ter grande gozo quando passarmos por diversas provações, sabendo que a provação da nossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, sem faltar em nada. O sofrimento, ao contrário do que o mundo nos diz, não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim uma ferramenta divina para nos moldar à imagem de Cristo. Talvez, em algum momento, o protagonista tenha se questionado se Deus ainda estava presente em sua vida. Talvez ele tenha sentido que sua fé estava se enfraquecendo, que a promessa de Deus parecia distante demais. Mas ao perseverar, ele foi moldado, sua fé foi refinada como o ouro na fornalha. O mesmo acontece conosco, e essa é a verdade que encontramos em 1 Pedro 1, 6, 7. Nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais afligidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, embora refinado pelo fogo, seja encontrada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O fogo das provações não é um fim, mas um meio. E ao atravessar esse fogo, o protagonista, assim como nós, se torna mais forte, mais puro, mais capacitado para cumprir o propósito que Deus preparou para ele. O sofrimento, então, se transforma em uma ferramenta de santificação, onde somos purificados e preparados para o que Deus tem reservado. Em Romanos 5, 3, 4, Paulo nos ensina que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esse processo de crescimento espiritual não é instantâneo, mas é profundo e transformador. Cada um de nós está, de alguma forma, no processo de ser forjado à imagem de Cristo, e isso requer paciência. A fé não é apenas um momento de decisão, mas uma caminhada diária. Quando o protagonista da nossa história, cansado, se sente à beira de desistir, ele está vivendo o mesmo processo que todos nós enfrentamos. O momento em que, por mais que desejemos que tudo mude rapidamente, Deus nos chama a esperar. O Salmo 27,14 nos diz: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar é uma virtude cristã. Esperar é confiar na soberania de Deus, mesmo quando não vemos soluções imediatas. A experiência de esperar também é profundamente espiritual, porque nos ensina a viver na dependência de Deus, reconhecendo nossa fragilidade humana e a grandeza divina. Quando o protagonista não vê uma resposta imediata para seu sofrimento, ele está sendo chamado a confiar plenamente na fidelidade de Deus. Em Isaías 40, 31, encontramos uma promessa maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O Senhor, em seu tempo perfeito, nos fortalece e nos dá a capacidade de continuar, mesmo quando a jornada parece longa e árdua. Quando você olha para a sua própria vida, você pode se identificar com o protagonista. Talvez você tenha se sentido cansado, exausto, sem saber até quando vai aguentar a pressão. Mas a palavra de Deus nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está presente e Ele usa essas dificuldades para nos transformar e nos aproximar de sua vontade. Sua fé, mesmo que frágil, é suficiente para que você continue caminhando. Não importa quão difícil seja a estrada, Deus caminha com você. E assim como o protagonista, você também está sendo preparado para algo grandioso, algo que Deus tem reservado para a sua vida. Quando você sente que tudo está fora de controle,
Lembre-se de que ele nunca perdeu o controle. Ele está trabalhando invisivelmente em sua vida, e a sua obra em você não falhará. Você, que chegou até aqui, não está aqui por acaso. Nada em sua vida acontece sem que a mão de Deus o guie. Esta não é uma coincidência, mas uma providência divina. Ao escutar essa história, ao refletir sobre as palavras que foram semeadas em seu coração, você foi tocado por algo muito maior do que você pode imaginar. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, preparou este momento para você. Ele te escolheu entre muitos. Você é alguém profundamente amado, alguém que não está só. Deus te viu. Ele te conhece por completo. Ele sabe o que há dentro do seu coração, as batalhas que você enfrenta e as dores que você carrega. E mesmo assim, Ele te chama para ser um guerreiro espiritual, para ser um combatente de luz em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e verdade. Ele te escolheu para ser luz onde há escuridão, para ser paz onde há tumulto. Você, meu irmão, minha irmã, é uma alma de valor eterno. Parabéns, porque você chegou até aqui. Você permaneceu até o final. E isso não é algo simples. Isso é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você, moldando o seu coração, fortalecendo a sua fé. Ao continuar ouvindo essa mensagem, você está se abrindo para algo transformador, para uma renovação interior que não tem preço. Não é apenas uma história, não são apenas palavras. Esta é a verdade que Deus está plantando em você para que frutifique e te faça crescer. E ao fazer isso, você está se tornando mais forte, mais firme em sua fé. Agora, eu te convido a algo mais profundo, algo que vai além de ouvir, algo que vai marcar sua jornada de fé. Se você ainda não está inscrito neste canal, peço que olhe com atenção. Se inscrever não é apenas apertar um botão, é uma decisão espiritual. É como alistar-se em um exército invisível de guerreiros da fé. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está se comprometendo a alimentar a sua alma com palavras que Deus preparou especialmente para você. A cada vídeo, a cada história, a cada reflexão, você estará recebendo a força e a sabedoria que somente o Espírito Santo pode trazer. E há algo mais. Quando você deixar um comentário, ao escrever uma frase que reflita sua decisão, você estará afirmando um compromisso. Essa frase será o seu estandarte, o seu grito silencioso de que você está aqui, que você não está sozinho, que você escolhe seguir firme, não importa o que aconteça. Ela será um testemunho de sua entrega, um símbolo de sua fé inabalável. A frase que você escrever será o marco de que você está, sim, pronto para a batalha, para ser luz, para seguir em frente. Acredite, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, mesmo que você não esteja 100% atento enquanto ouve esses vídeos, o simples fato de estar aqui, de continuar ouvindo, já está mudando sua alma. O Espírito Santo não precisa da sua atenção total para transformar seu coração. Ele está plantando a semente da palavra em sua vida, e de forma silenciosa e profunda, essa semente crescerá, se fortalecerá e dará frutos que você nem imaginava. Este canal não é para te entreter. Não, ele foi criado para te acompanhar, para caminhar ao seu lado. Em cada luta, em cada momento de dúvida, em cada passo que você der, estaremos juntos. E eu, como voz desse canal, me comprometo com cada um de vocês que escolhe permanecer até o final. Porque aqui não estamos falando de um simples vídeo, estamos falando de um lugar sagrado, de uma chama de fé acesa no meio da escuridão do mundo. Você não está só. Sua presença aqui é um sinal de que Deus tem um propósito grandioso em sua vida. E agora, eu te digo, não pare por aqui. Eu sei que você sente algo dentro de si, algo que te chama a mais. Há mais mensagens esperando por você neste canal.
Um outro vídeo, talvez um que você ainda não tenha visto, está esperando para falar diretamente ao seu coração. Talvez seja um vídeo que fala exatamente o que você precisa ouvir hoje. Deus vai te conduzir até ele, porque aqui cada palavra tem um propósito. E você, como aquele que chegou até o final, é um dos escolhidos para receber essa palavra. Deus te trouxe até aqui, e eu te agradeço, do fundo do coração, por ter permanecido. Sua presença é uma bênção. O céu inteiro se alegra por cada alma que decide não desistir, que escolhe caminhar com fé, que não se rende diante das dificuldades. Sua jornada não está acabada, ela apenas começou. Eu te encorajo a continuar em frente, a não parar. Não importa o que aconteça, Deus está com você. Você é um guerreiro da luz, um filho de Deus, escolhido, amado e fiel. Que a paz do Senhor esteja com você, fortalecendo cada passo, renovando sua força e te conduzindo sempre em direção ao propósito que Ele tem para a sua vida. Você não está só. Estamos juntos nesta batalha espiritual. O que está por vir será grandioso.